Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Gestão de A a Z. Eu sou o professor Adriano e hoje estamos recebendo aqui uma convidada muito legal, com muita experiência de mercado e vai contar um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional. Espero que seja, primeiramente, uma noite muito inspiradora, né, para todos vocês, nossos alunos, que vocês possam, a partir daqui, dar grandes passos, né, na sua vida profissional e também na vida pessoal. Então, deixa eu dar primeiramente aqui as boas-vindas para a nossa convidada, a Amanda. Tudo bem, Amanda? Muito obrigado aqui em nome da EAD da Unicesumar por aceitar aqui o convite, estar participando com a gente desse momento. Eu que agradeço o convite, professor Adriano. Boa noite a todos, boa noite, professores. Priscila, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Priscila falou aqui em rede de contato, é com ela mesmo, né? Sabe que os nossos convidados aqui sempre é a partir da Priscila, né? Tem uma boa rede de contatos aqui, ela já tá falando, olha, tem mais um, tem mais outro. Então vem muita coisa legal pela frente também. Temos aqui a professora Thaís, tudo bem por aí, Thaís? Tudo certinho? Tudo certinho. Boa noite, professor Adriano. Boa noite a todos aqui da nossa bancada, aos nossos alunos, que nós já estamos vendo aqui o boa noite de vocês no chat. E hoje tem muita coisa de gestão para tratar aqui nessa conversa. Legal, e falando diretamente do Rio Grande do Sul, e eu detalho aqui esse aspecto porque a gente está vivenciando, né? A gente está vivendo junto com eles essa ansiedade, está observando tudo que o Estado tem passado. Digo isso porque o Rosenberg está em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, né, Rosenberg? Espero que esteja tudo bem por aí, né? Apesar dos pesares. E se você quiser falar alguma coisa aqui também sobre esse assunto, fique à vontade. Boa noite. Boa noite, pessoal. Konnichiwa, alles gut, buenas noites. Saúde a todos, estudantes, professores, em especial a nossa convidada, a Amanda, nossa expert em gestão do conhecimento. Uma satisfação poder estar aqui com vocês, conversando, compartilhando conhecimento depois desse período aí. Mas vamos passar. O povo gaúcho, antes de tudo, é um povo forte, guerreiro. Nós vamos reerguer rapidamente. Graças a Deus, né, Rosenberg? Tá tudo bem por aí. Rosenberg aqui nos bastidores estava contando para nós, né, que a água chegou bem perto, né, mas a cidade dele foi atingida, mas onde ele está ali, uma região mais alta, ele não sofreu tanto, mas, né, não podia sair de casa, né, Rosenberg? E Não, tá estava ligado. na correria para ajudar os colegas de cidade, né? Sim, com certeza. Então tá bom. Mas trocando aqui o assunto, então, vamos hoje falar aqui então um pouco com a Amanda. Ela vai contar um pouco dessa sua trajetória acadêmica. E Amanda, para começar, eu gostaria de saber de você, né? Qual que é a sua formação acadêmica, né? E como que é essa formação acadêmica ela se complementa com a área que envolve a gestão do conhecimento, né? Trazendo à tona, né, toda a sua experiência acadêmica, pessoal e profissional, junto com a questão da gestão do conhecimento. Isso mesmo. A minha formação é graduação em Ciências Biológicas. É uma área, né, da saúde, é uma área da educação também, né, que é a licenciatura. E se conecta com a gestão do conhecimento, né? Eu fui descobrir a gestão do conhecimento ao longo da minha carreira, né? Quando eu me formei em biologia, fiz estágio, só que eu já estava trabalhando na área da indústria, então não era bem a carreira que eu queria seguir para dar aulas. Então, como eu já estava na indústria, já estava dentro do processo de operação, assim, eu resolvi fazer engenharia de produção, que uma conhecida me apresentou esse curso, e eu fiquei, nossa, mas será que eu posso fazer essa pós-graduação? Porque é da área de exata, de engenharia, e eu fiz a área de licenciatura, né? Não tem muito a ver, mas eu fiz na Unicesumar também a pós-graduação, e daí eu descobri que a área que eu amava, assim. Então, foi na engenharia de produção e trabalhando já com o processo que eu me descobri nessa área de gestão, a área que eu gosto e que eu sigo desde então. E terminei a pós, continuei trabalhando
na área, né, como gestão, vou falar um pouquinho mais detalhado para vocês, mas só para a gente contextualizar aqui, continuei trabalhando com gestão de indicadores, mapeamento de processo, melhoria contínua de processo, e daí veio a oportunidade do mestrado, que tem tudo a ver com o que eu já estava trabalhando, né, na indústria, mas não tinha assim um conhecimento tão aprofundado teórico. Eu sabia a prática ali, o dia a dia, né? Mas com o mestrado, então ter a oportunidade de fazer o mestrado me abriu assim um leque enorme do que eu posso fazer dentro dos processos que eu já trabalhava e que às vezes eu já fazia, mas eu não tinha assim um conhecimento que aquilo era gestão do conhecimento, sabe? E poder colocar um processo nisso, poder ter método nisso, então me ajudou muito a otimizar muito as minhas rotinas, assim. É o que nós sempre falamos aqui, né? E em sala de aula e tudo mais. Conhecimento é estratégia, né? Conhecimento é poder no sentido de oportunidade. Não é? Acho que o professor Adriano ia falar também, alguma coisinha? Não, acho que a Priscila ia falar. Eu vou falar. O Ederson falou assim que eu e a Thaís estamos na mesma casa. Estamos mesmo, Ederson. Como somos chiques. Casa bonita, hein? Chiquérrimas. Ô, Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você se formou em ciências biológicas. Isso. E aí, assim, quando você terminou a graduação, você pensou, vou partir para essa área, ou ali mesmo, naquele momento, você já identificou que não era o que você queria fazer? Quando eu estava fazendo o estágio, eu vi que não era dar aula de quinta série, de oitava, ensino fundamental e médio. No estágio, eu vi que não era aquilo que eu queria para mim e que eu iria seguir carreira na área que eu já atuava, que era dentro de fábrica, né, de indústria. Mas terminei a faculdade, entreguei meus estágios, peguei meu diploma e daí eu segui a outra área, né, que é a minha carreira. O que eu Ou queria seja, que você... ela se apaixonou pela área da gestão. Tá vendo, né, pessoal? Vocês estão no lugar certo. Não, o que eu queria saber de você, Amanda, é assim, como que você se sentiu quando você pensou assim, fiz, né, 4 anos de graduação e aquilo não era para mim, né? Aí você falou, agora eu vou partir para outro lado. Como que foi essa mudança, assim, esse cair da ficha, assim, não vou trabalhar com isso? Quando no estágio eu já identifiquei que não era estar dentro da sala de aula com ensino fundamental e médio, assim, eu falei, meu Deus, né? E agora? Não é o que eu quero, mas eu vou começar uma faculdade de novo, do zero, estudar mais 5 anos, né? E não sei se é também o que eu quero. Vai que eu chego lá depois dos 5 anos e não é também o que eu quero. Mas como eu já estava dentro da indústria, e daí essa minha colega de trabalho falou dessa pós-graduação, falei, é isso que eu vou fazer. E daí, quando eu que eu entrei na pós-graduação de engenharia de produção, que eu comecei a ter as disciplinas de gestão, de método de gestão, de PDCA, e falei, gente, é isso. E eu me encantei, assim, e me senti muito realizada e nunca mais eu saí dessa área. Eu pedi para você falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente tem essa percepção, principalmente os nossos estudantes, né, que às vezes entra mais cedo na graduação, tem essa percepção que vai trabalhar numa área e quando chega lá no momento fala, meu Deus, não é isso que eu queria, né? Aconteceu comigo também. Então, na administração, a gente tem várias possibilidades. E aí, quando eu cheguei lá mesmo, que eu achei que eu ia trabalhar com finanças, não foi o que eu escolhi para a vida, né? Vim para a área da docência. Então, assim, eu acho que é válido contar essas experiências para vocês entenderem, pessoal, que não é sempre que aquilo que a gente planejou lá no começo vai ser o que a gente vai seguir e tá tudo certo, né? A gente tem tudo bem mudar de área, né? E tá tudo bem se identificar mais com uma coisa do que com outra coisa, né? Então, acho que a gente tem que ser especialista em uma coisa, gostar de algo e se especializar naquilo, né? Buscar ser o melhor naquilo que se propõe a fazer. Legal, legal. Amanda, estava olhando aqui um pouco da sua experiência, né, da sua expertise, eu vi que você trabalha muito com a questão da qualidade, né, e eu gostaria de saber, né, como que uma pessoa que trabalha na área
da qualidade ela é desafiada? Quais são as atividades que ela exerce, né? E como que você aplicou isso no dia a dia da sua profissão? Adriano, trabalhar com a qualidade em si não é só a qualidade do processo ou a qualidade do produto, né? É a qualidade da operação em si de uma organização como um todo. Então, fazer análise de todos os processos, se é viável comprar o equipamento, se não é. Então, se é viável abrir uma outra fábrica, abrir um turno, fechar um turno, demitir colaboradores, contratar colaboradores. Então, tudo isso faz parte do meu trabalho, né, que é o diagnóstico de um modelo de negócio. E implementar a gestão de maneira que dá a maior performance para a empresa é um trabalho de desafios diários, porque é em cima dos meus números, das minhas análises, que a empresa vai tomar a decisão, né? Então, é um desafio constante e um aprendizado constante também. Então, cada dia é um novo dia. Não tem uma rotina, não tem, assim, algo que eu chego todos os dias às 8 e vou fazer isso até às 9, não tem. Cada dia é uma novidade, cada dia é um aprendizado, tem que estar se atualizando sempre sobre negócio, sobre o modelo de negócio daquele cliente, né? Como eu trabalho com consultoria, então são clientes de diversos segmentos, então trazer para o cliente, né, de vários segmentos diferentes, a excelência e a qualidade no produto dele, no serviço dele, é um desafio constante e muito gratificante quando a gente vê o retorno. Amanda, e você trabalhou muitos anos numa indústria bem grande, né, aí de Maringá, não sei se a gente pode falar o nome, mas não sei nem se você falou na apresentação, não me lembro, mas assim... Não tem problema. Então você pode falar, né, que você trabalhou muito tempo na GT Foods e depois você foi para uma outra indústria também, e aí, assim, a gente sabe que lá eles devem ter processos, devem ser, assim, vários processos, né, e você era responsável por uma parte ali da empresa. Qual é a diferença que você sente? Porque agora você é responsável por um todo, né? Então, você cuida de uma empresa e você tem que cuidar de todas as partes do processo ali da empresa, que nem você falou, desde finanças, o que eles vão fazer, o que vai ser viável para eles. E aí, qual que é essa diferença que você sente, assim, da indústria grande que você tinha lá as suas funções definidas para agora você ser responsável por tudo? Eu acho que o aprendizado, o maior benefício que tem em trabalhar de forma mais geral, assim, desde a ponta lá, né, do financeiro, do comercial, até a operação, a própria produção em si, é que é o aprendizado, né? O tanto que aprende você tendo contato com todas essas áreas, diferente de uma grande empresa que tem tudo departamentalizado. Então, eu fazia parte da GT Foods, né? Fui colaboradora de lá durante 9 anos e sempre trabalhando com gestão. Eu cuidava, antes de eu sair, eu cuidava das fecularias, então eram 5 unidades, e eu fazia gestão e planejamento dessas 5 filiais que eles tinham, que eles têm espalhadas aqui no Paraná e Mato Grosso. E eu cuidava de um pedaço, e outras pessoas complementavam o meu trabalho, né? Então, eram várias pessoas trabalhando para que uma engrenagemzinha funcione, faça parte dessa engrenagem maior que é todo o processo. E agora, trabalhando, né, do outro lado da consultoria, identificando, diagnosticando, vendo o que é mais viável o dono fazer ou não. Então, isso é um aprendizado muito grande e que dá uma visão do todo, né? Então, isso gera muito conhecimento e também eu consigo ajudar melhor o meu cliente, né? Se eu tenho a visão do todo, eu consigo passar essa visão do todo para ele também. Ô, Amanda, você tem alguma ferramenta que te auxilia nesse processo? Por exemplo, a inteligência artificial, atualmente você utiliza ela como uma ajuda? Sistemas, tem software, né, que a gente utiliza para fazer o fluxograma de processo, mapeamento. O próprio chat GPT para fazer as documentações, né, de todas as atividades que os colaboradores executam, cada parte do processo, fichas da qualidade, especificações, né, fichas técnicas. Então, a inteligência artificial
agiliza muito esse nosso trabalho de fazer laudo. Então, o chat GPT, ele ajuda bastante também, e a gente também utiliza ele, sim. E aí, deixa eu só destacar uma coisa, porque às vezes o aluno não entende muito bem essa ferramenta, né? Gente, a gente tem que entender que a IA, ela vai ser um meio, né? Ela não é um fim. Então, você vai ter que analisar esses dados, ver se aquilo que foi gerado realmente está correto, né, Amanda? Porque facilita e ajuda muito o nosso dia, desde que você consiga analisar aquilo, né? Então, eu lembrei muito de uma fala, a Amanda fez mestrado comigo na gestão do conhecimento, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu lembrei de uma fala de um professor que a gente teve, o Arthur, que ele falava assim, gente, se tá difícil demais fazer alguma coisa, pesquisa que já tem um software para isso, né? Então vai lá, dá uma olhada, e com certeza tem ali um software, alguma ferramenta que vai te ajudar a facilitar o processo. Sim, ele não vai fazer por você, né? Você tem que saber o que você está pedindo para você dar os comandos certos para que ele te traga a informação correta que você precisa. Então, eu perguntei porque eu fiquei curioso, elas já estão decidindo ou não? Não chegou nesse nível? A ferramenta, você fala? Isso. Não chegou, né? Não, as decisões são tomadas por nós ainda. Ah, tá. E o seu... É uma relação um pouquinho grande. E aí, em toda essa sua experiência, Amanda, ela gera conhecimento, né? É a união da teoria com a prática. E eu imagino que você ali mexendo, né, com um monte de dados e processos e analisando as partes e depois um todo para tomar decisões. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, desses saberes experienciais, né, dessa gestão do conhecimento também, que vem caminhando junto com a carreira dentro das organizações, né? Sim, que faz parte também do seu mestrado. Sim, e a gestão do conhecimento, ela tem muitas ferramentas, né? Ela tem pilares como o compartilhamento do conhecimento, né? Que foi o tema da minha dissertação. Então, tem várias práticas do compartilhamento do conhecimento que torna mais fácil a vida de quem precisa fazer a gestão. Então, tem muitas práticas, o café do conhecimento, que às vezes a pessoa ali, o gestor já faz, só que não está dentro da metodologia que a gestão do conhecimento traz. E que a reunião fica mais produtiva, tem um objetivo, sai de lá com ações. Então, é uma reunião mais estruturada, sabe, mais elaborada, não apenas uma conversa ou uma reunião para fazer outra reunião, que acontece, né, bastante. Então, quando o gestor ele tem essa visão de gestão e de integrar todos os processos, tem muitas práticas e muitas ferramentas que auxiliam, né, a ficar mais eficaz esse processo, essas atividades. Amanda, só para entender assim, né, principalmente aqui para os nossos alunos, a gente está falando bastante em gestão do conhecimento, né, talvez eles estejam pensando, né, o que é isso, né, como que isso se aplica no ambiente das empresas, se você puder explicar para os nossos alunos, assim, o que é a gestão do conhecimento, como que a gente observa isso dentro das organizações, até considerando mesmo a sua experiência. A gestão do conhecimento, para mim, né, na minha vivência hoje, o que eu uso muito é que eu chego na empresa, vou fazer o diagnóstico, isso tinha também lá na própria GT Foods também, e 99% das empresas acontecem isso, é que o conhecimento está muito tácito. Então, o que é isso, né? O conhecimento tácito, ele está muito na cabeça de quem está executando aquela atividade e não está explícito. Então, com a gestão do conhecimento, ela traz uma metodologia em transformar o conhecimento tácito e explícito, e ela explica a importância disso, né? Que quando um colaborador sai, o tempo de substituição e de aprendizado, de maturidade de um colaborador novo é em torno de 1 ano. Então, aquela atividade, ela não é executada da mesma forma durante esse período ali de 6 meses a 1 ano, que é o tempo que o colaborador amadurece. Então, se o conhecimento tácito, ele se tiver explícito, documentado,
né, e tiver em algum mural, em algum acesso, em algum sistema de como que faz aquela atividade, os erros vão minimizar muito, né, vai ter muito menos erros com esse colaborador novo que está assumindo essa função, e também vai ganhar muito mais agilidade ali no processo, que uma pessoa não vai precisar ficar ensinando aquela outra pessoa até ele conseguir entender. Então, isso foi o que mais, assim, eu uso na gestão do conhecimento, além do compartilhamento e transferência, né, do conhecimento também. Então, práticas como o brainstorming, então, fazer uma reunião, né, o brainstorming é chuva de ideias. Então, fazer uma reunião onde você não sabe a causa e chamar pessoas do chão de fábrica mesmo, pessoas da operação mesmo, que elas que estão lá com a mão na massa, elas que sabem o que acontece todos os dias. Então, chamar essas pessoas para uma reunião, não descartar nenhuma ideia, não descartar nenhuma opinião, e daí vai chovendo ideias mesmo, cada um vai falando o que acha que está acontecendo, que não está indo muito bem, o processo poderia melhorar, e vai coletando todas essas informações para chegar, então, numa tomada de decisão, né? Elencar as ações, prioridades ali para resolver aquele problema. Então, isso é uma ferramenta da gestão do conhecimento também. E tem o café do conhecimento, que também são reuniões mais informais, mas que também é estruturada, então tem o conhecimento é muito rico ali dentro desses momentos, né, reuniões curtas, como se fosse para tomar um cafezinho mesmo, mas com algum assunto, com um objetivo, e todos debaterem aquele assunto, aquele objetivo, todo mundo aprende e compartilha daquele assunto que aquela pessoa é boa, sabe, no foco. Então, traz muitos benefícios, assim, para o meu trabalho. Legal. Ô, Amanda, explorando aqui, eu estou na figura do curioso, tá? Eu estou representando os nossos estudantes aqui. Eu penso assim, né? Gestão do conhecimento ela é muito importante e quando a gente olha para grandes empresas, isso parece muito claro, né? Elas têm todos os processos desenhados, né? Tem uma área de projetos que desenha esse processo, que registra. Daí, quando entra uma pessoa nova para trabalhar numa função, ela passa por um treinamento, ela recebe essas informações. Mas, no Brasil, acho que 90%, entre 88% e 90%, são pequenas empresas, né? E você, como consultora, certamente você pode até trabalhar com mais pequenas empresas do que até grandes empresas, né? E eu queria saber como que isso se aplica numa pequena empresa. Por exemplo, ó, eu vou numa padaria, né, comprar pão. Tinha uma atendente, daí eu ia lá e perguntava sobre um bolo, ela sabia da receita, tempo de preparo e tal, né? Então isso é o conhecimento dela. Mas aquela atendente foi substituída, né? E a outra não sabe mais nada. Então eu fico pensando aqui, como que a gente faz essa gestão do conhecimento acontecer em pequenos negócios, se é viável, se não acontece? O que você acha? É a sua opinião. Hoje, na realidade, não acontece. É igual você falou, professor. Então, 90%, eu diria até mais, tá? Do que 90% das empresas não tem gestão. Nem gestão de negócios e nem gestão do conhecimento, né? Então, quando a gente vai na padaria, que a balconista ali sabe todo, até a receita do bolo, e ela é trocada, é porque o conhecimento está tácito, não tem nenhum documento, não tem nenhuma instrução de trabalho para que a próxima pessoa seja tão bom ou melhor quanto a pessoa que estava ali. Então, dá sim para implantar a gestão do conhecimento em qualquer setor da empresa, por mais pequeno que seja, se for um colaborador ou 2 colaboradores, 100, 200, é possível implantar. É possível fazer um diagnóstico do qual conhecimento que aquela empresa já tem e o que falta para ela chegar onde ela quer chegar, e com isso complementar, fazer documentações de instrução de trabalho, fazer a receitinha do bolo mesmo, documentar isso, revisar, treinar. Então, todos esses processos, eles podem ser desenhados desde uma padaria até numa indústria que fatura milhões. Verdade. Bacana. É isso, pessoal. Tem que ir pensando, né? Porque talvez muitos de vocês, alunos, trabalhem em pequenos negócios, né? E talvez esteja pensando, ó, isso não é viável. Mas se a empresa que você trabalha pretende crescer, expandir,
profissionalizar, contratar mais pessoas, estabelecer parcerias, ela vai precisar de processos muito bem definidos, senão vocês ficam nas mãos de uma única pessoa. E se aquela pessoa se torna tão importante para a empresa ao ponto de você não poder substituí-la, né, isso acaba gerando ali algum desgaste, né? Você fica nas mãos ali de um funcionário que talvez não seja tão bom, mas você precisa dele por causa do conhecimento. E eu acho que a gestão do conhecimento, ela é importante por causa disso, né? Você faz com que as pessoas sejam mais profissionais, não é verdade? Tem colaborador que se aproveita um pouco desse conhecimento e sabe que tem o empresário, né, o dono ali da empresa, na mão, e a entrega não é tão eficiente, mas ele se acha necessário, né? É assim que ele se mostra para os donos da empresa. Então, isso é um grande risco que as empresas correm por conta desses colaboradores assim. Acho que também não só isso, né, Amanda? Assim, pode ficar nas mãos, mas os imprevistos podem acontecer também, um falecimento, né, uma mudança de emprego, daí a empresa se vê comprometida. Rosenberg, você ia falar alguma coisa? Cortei? Não, eu estava ouvindo a fala da Amanda e com seu comentário, me veio na minha cabeça aqui, né? Vamos filosofar um pouquinho, né? Eu acho que faz parte, né? Porque, olha, eu estava pensando aqui, nós chegamos num ápice do conhecimento humano, certo? Então, assim, hoje nós, só relembrando Domênico De Masi, aquele filósofo que falava que nós chegaríamos ao ócio produtivo, nós iríamos desenvolver a nossa parte biológica, psicológica, sociológica, filosófica e até espiritual, né? E aí você vem e me traz um dado falando que 90% das empresas, né, pequenas empresas, não tem gestão do conhecimento, né? Isso, eu fico pensando, onde que Domênico errou? Não, e é bom a gente pensar também, né, Berg, que por que a gente fala hoje de gestão do conhecimento? Porque mudaram-se as formas de produção, né? Então a gente hoje está, de fato, na era do conhecimento, né? Então, transformar esse conhecimento num ativo valioso para a empresa é o que vai fazer ela ter um valor agregado, né? Então, hoje, a contabilidade da empresa já considera o conhecimento dos funcionários como um ativo que a organização tem dentro das suas estruturas, né? Então, eu vou fazer um processo de venda, eu também vou considerar o conhecimento de processo que esses funcionários têm. E aí, gente, a gente está falando muito sobre gestão de conhecimento, porque é um mestrado que a Unicesumar oferece, tá? Então, se você tiver interesse, quando terminar a sua graduação, em fazer um mestrado, que eu e a Amanda fizemos, gestão do conhecimento nas organizações, né? Tivemos o café do conhecimento, né, Amanda? Várias vezes lá na instituição, né, se reunir para falar das matérias, de tudo mais. Então, assim, temos algumas perguntas, Amanda, eu vou falar aqui algumas, e aí você pode ir respondendo, eu vou ajudando também. O Guilherme fala assim, então já tem empresas que deixam as ferramentas tomarem decisões que impactam nos processos empresariais de forma ampla? As ferramentas, elas auxiliam para fazer as análises, né? Então, como que está o cenário hoje? Né? Qual que é a visão da empresa a curto e a longo prazo? Então, existem ferramentas e a gente usa para a gente conseguir enxergar, ter essa visão de mercado, ter essa visão de compra, de venda, de produção, de manutenção, seja qual segmento for, mas as tomadas de decisão, se vai por esse caminho ou se vai por outro caminho, ainda continua sendo dos donos do negócio, né? Então, as ferramentas auxiliam muito, né? Os sistemas auxiliam demais, mas as decisões ainda cabe a nós decidir o que a gente vai fazer com aquela informação, com aquele dado, né? Se já vai agir agora, se já vai agir, vai esperar mais 1 ou 2 meses, ou se já vai tomar decisão agora. Então, fique tranquilo, Guilherme, né? Nós ainda somos úteis dentro das empresas, né? A IA vai ajudar, que nem a Lívia colocou aqui. A IA, então, irá ajudar também na gestão de projetos? Sim, irá ajudar. Mas quem vai tomar a decisão somos nós, seres humanos. Aí a Daisy colocou assim, na verdade, então, a gestão do conhecimento é, na verdade, sobre pessoas novas nas instituições?
Eu acho que ela quis ver, é porque como a gente falou da questão do conhecimento nas pessoas, né? Está na Treinar, pessoa, Mas nada impede desde da gente treinar os colaboradores que já estão lá dentro da empresa, né? Eles têm muito conhecimento e eles são um ativo valioso para a empresa. E a empresa não quer perder aquele colaborador, mas também não pode ficar refém dele. Então, dá para fazer um trabalho de diagnóstico de maturidade do conhecimento desses colaboradores e transformar isso em conhecimento explícito e ele mesmo ajudar a fazer isso também. Então, além de cuidar das outras pessoas, cuida também de quem está lá dentro já da organização, né? Tem bastante comentário aqui no chat, né? O pessoal está participando bastante, gente. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aqui. Mas é justamente isso, né? Então, a gestão do conhecimento, ela vai proporcionar que esse conhecimento seja compartilhado entre os colaboradores. Só que aí, né, Amanda, a gente esbarra numa questão chamada cultura. Porque o colaborador, como o Adriano comentou, né, alguns colegas já comentaram aqui, o colaborador ele não vai compartilhar o conhecimento que ele tem se a cultura organizacional não permitir isso, né? Então, assim, se eu compartilhar o meu conhecimento, eles vão me mandar embora e vai ficar com esse outro colaborador e aí eu vou perder o meu cargo, né? Então, às vezes, a falta de compartilhamento vem dessa situação que a empresa impõe sobre o colaborador, né? Então, precisa também partir da empresa esse ambiente colaborativo para que o conhecimento seja compartilhado. Senão, o funcionário vai reter esse conhecimento para ele. Exatamente, vai segurar, né, Pri? E na consultoria, quando a gente vai iniciar um projeto com os donos da empresa, a primeira coisa que a gente fala é se eles estão comprometidos com a mudança. Que os colaboradores só vai mudar se eles mudarem o pensamento deles, se eles virarem a chavinha e começar a cobrar diferente, começar a falar diferente com os colaboradores também. Então, esse é o primeiro compromisso que a gente faz quando a gente vai fechar o projeto. Então, sempre parte de cima, né, Amanda? Então, não adianta que a gente sabe que compartilhar o conhecimento vai fazer os processos melhorarem, vai fazer a empresa crescer, mas se a gestão não tiver, né, uma gestão que seja de qualidade, né, que construa esse ambiente para participação, isso não vai acontecer, né? Olha, tem uma informação para passar para vocês, e dentro dessa linha, que é assim, ó, conversei com um amigo meu da área de gestão, que mexe com tecnologia da informação, e ele falou assim, Berg, tem funcionários e colaboradores que têm conhecimento, só que muitas vezes, né, utilizando até a inteligência artificial, eles retêm certos conhecimentos, algumas chaves, alguns segredinhos, que eles não estão passando para a inteligência artificial porque ela vai copiar. Então, Amanda, quando eu falei dessa questão da inteligência artificial, eu estou meio assim, será que é uma ameaça ou é realmente uma ferramenta? Né? Então, assim, traz um pouco de receio, muitas vezes, o colaborador até compartilhar a informação. Ajuda muito, mas as decisões ainda são tomadas por nós, né? Mas eu entendo que tem colaborador que vai reter essa informação porque não quer falar ali pro seu superior, né, pro seu gestor que usou o ChatGPT, por exemplo, para fazer. Daí ele acha que o gestor dele vai falar, então, se o chat faz, eu não preciso de você. Exatamente. Ou tem medo de perder o emprego, né? Desculpa, Thaís, pode falar. Não, é que ela falou em gestor, né? Estamos falando em gestão, e eu queria saber, assim, de você, quais habilidades, competências você julga serem, assim, oportunas para quem vai estar ali no papel de gerente? Né, porque dentro de uma instituição se produz muito conhecimento do saber fazer, né, conhecimentos estratégicos de mercado e diversas áreas. Né, para você, qual que é o papel, um requisito, né, para quem vai gerenciar tudo isso, esse conhecimento que é produzido dentro das organizações? Tecnicamente, ele não precisa saber tudo, porque ele precisa ter pessoas que saibam fazer para ele, mas ele precisa saber conduzir essas pessoas, né? Ele precisa ser líder, ele precisa ser a inspiração dessas pessoas.
Então, quanto mais ele motivar as pessoas, quanto mais as pessoas virem ele como uma inspiração mesmo, mais as pessoas vão trabalhar em favor da empresa, em favor do seu líder, né? Então, um líder humano, um líder que se preocupa de fato, genuinamente com os colaboradores, um líder que faz gestão, né? Então, além dessa parte humana, um líder que tenha visão de gestão, que seja proativo, que estude, que se dedique, que entenda quais são os meios que vai determinar os resultados dele, aonde que ele deve buscar, né? Qual estratégia ele deve traçar para conseguir atender aquelas metas, né? Como que ele vai alcançar as metas? Se não alcançou, o que pode fazer para alcançar, para que o resultado não caia? Então, o resultado é a equipe que faz, mas a gestão da equipe e do resultado é ele que faz. Então, é um gestor preocupado com a equipe, mas que também tenha uma visão de negócio, uma visão de dono. É legal, uma gestão ali mais democrática, então, né? É trazer a equipe para como parceira e não como chefe e chefiados, né? Isso, e não dar ordens. É isso que você vai fazer porque eu estou mandando e é assim que eu fiz a vida inteira, então você só vai replicar. Não é isso. A empresa precisa de líderes que mostram o porquê que tem que ser feito daquele jeito e qual o impacto que vai gerar aquela função de cada colaborador. O colaborador, ele precisa se sentir parte, né? Ele precisa sentir pertencente àquela organização, ele precisa se sentir útil. E é o papel do gestor fazer esse sentimento no colaborador. Aí já é gestão da sabedoria, né, Amanda? Usar o conhecimento para o bem do próximo. Isso é legal. Ô, Amanda, aí eu não sei se alguém tem mais perguntas, Adriano, você ia falar? Não, pode falar, Pri, pode seguir. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, breve, porque a sua pesquisa foi gigantesca, tá? A maior pesquisa lá do mestrado foi da Amanda. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi desenvolver a sua pesquisa, porque a Amanda trabalhou com ferramentas da qualidade e ferramentas da gestão do conhecimento. E aí, gente, mesmo que a gente falou da formação inicial dela, né? E ela comentou também dessa questão de se aperfeiçoar, de estar sempre, né, buscando novos conhecimentos. A Amanda é expert nessa coisa da gestão. Às vezes ela me manda umas mensagens, fala assim, Priscila, preciso fazer um negócio, um DRE. Você não quer me ajudar? Eu falei, pelo amor, não quero te ajudar, né? Aí ela faz análise de uns dashboards, uns gráficos, uns negócios, eu falo assim, meu Deus. Então, assim, Amanda, como que foi trabalhar assim com a sua pesquisa, que gerou muitos gráficos, né, e muitas páginas de resultado? A minha pesquisa foi o impacto da gestão do conhecimento, propriamente dita, a compartilhamento do conhecimento sobre o uso das ferramentas da gestão da qualidade. Então, o que isso tudo quer dizer, né? Qual o impacto da ferramenta do compartilhamento do conhecimento no uso das ferramentas da gestão da qualidade? As ferramentas da gestão da qualidade são 7. Vocês já devem ter visto por aí, mas de nome, eu acho que é mais difícil lembrar. Mas se vocês virem, vocês vão identificar. Um gráfico, ele tem o nome de histograma, um diagrama de Ishikawa, que é um gráfico de espinha de peixe, tem o diagrama de dispersão, que é um gráfico cheio de pontinhos, um pontinho lá em cima, um pontinho lá embaixo. Então, todos esses gráficos que eu falei, o gráfico de Pareto, que é o mais usado, mais conhecido, ele é muito bom, a teoria de Pareto, enfim, tem toda uma história em cada ferramenta dessa de gestão da qualidade. Então, são ferramentas de análise para tomada de decisão. E as fábricas que eu atendia não usavam isso. Os staffs dos gestores, os próprios gestores, ficavam sem bater a meta 2, 3 meses seguidos, dava ação, só que a ação não bloqueava a causa. Por quê? Porque eles não sabiam qual era a causa. Então, a ferramenta do 5W2H, que é os 5 porquês, que é você perguntar até não ter mais porquê para fazer, eles não conseguiam usar. Então, o resultado não vinha porque eles não davam ação na causa. Então, por quê? Então, a minha dissertação é por que eles não sabem usar as ferramentas da gestão da qualidade. Porque ninguém ensinou. Porque eles não conheciam, não tinham esse conhecimento. Por que eles não tinham esse conhecimento? Porque ninguém compartilhou esse conhecimento com eles. Ninguém treinou, ninguém habilitou eles a
usar essas ferramentas. Então, a minha dissertação teve muitos dados, porque foram 19 práticas do compartilhamento do conhecimento, e qual que é o impacto de cada uma dentro dessas 7 ferramentas da qualidade. Então, eu fiz as 19 práticas para cada uma das 7. Então, cada uma das 19 repetia 7 vezes. Então, foi um trabalho muito extenso, porque eu avaliei qual prática do compartilhamento do conhecimento é mais eficaz para que pudesse compartilhar esse conhecimento e eles pudessem aprender a usar essas 7 ferramentas da qualidade, né? Então, de resultado, eles só 13% dos gestores e seus staffs conheciam alguma das ferramentas da gestão do conhecimento, que é o das ferramentas da gestão da qualidade, que é o fluxograma e o Pareto. Mas qual prática do compartilhamento do conhecimento que mais ajuda é a mentoria. Então, eles preferiram aprender, né, na pesquisa que eu fiz, aprender a usar essas 7 ferramentas da qualidade por mentoria, ter uma pessoa ali do lado, né, um treinamento VIP, ter uma pessoa do ladinho, explicando, mostrando, dando exemplo na prática. Legal, viu só, pessoal? Muitas das ferramentas aí que ela falou, né, são ferramentas que estão presentes aí em diferentes disciplinas que a gente acaba vendo 1, 2, 3 vezes, né, até durante o curso, e são ferramentas que são aplicáveis, né, e fazem a diferença no ambiente das empresas, tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem, se os gestores conhecem, né, e para o mal, se não conhecem, que é o caso que ela trouxe aqui, né, da dissertação dela, que muitos gestores não sabiam como aplicar essa ferramenta, né, então, por isso que é importante esse conhecimento levado para dentro das empresas, né, para ajudá-los ali, muitas vezes se tornar mais profissionais mesmo, né, porque boa parte dessas pequenas empresas são empresas de base familiar ainda, né, eu faço dessa forma que a gente aprendeu e é assim que está dando certo, mas existem ferramentas para auxiliar, né, na expansão, aumento da lucratividade, melhoria dos processos, redução de custos, né, e a gente sabe que se as empresas não procurarem um lugar melhor ao sol, né, elas estão fadadas aí ao fracasso. Mas, Amanda, muito legal a sua fala, e já caminhando aqui para os finalmente, né, porque se deixar a gente aqui, a gente vai longe, né, mas o nosso intuito aqui é uma fala breve, né, para o entendimento, mas eu queria saber de você quais conselhos, assim, que você daria, né, para os profissionais que pretendem atuar nessa mesma área, né, que tipo de conhecimento que eles precisam ter, aonde que eles podem buscar, o que eles precisam fazer, né, aquele conhecimento da vida mesmo, né, que todos nós carregamos na nossa experiência profissional e pessoal. Sim, isso é ótimo, é uma pergunta maravilhosa, que eu queria saber, né, que eu queria ter essa resposta há 12 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, né? Então, eu não tinha ideia de onde que eu ia parar e o que eu ia, né, me apaixonar de fato. E a gestão é algo que eu amo, mas para fazer gestão de negócios, gestão de processos, gestão de pessoas, você não consegue gerenciar o que você não consegue controlar, né? Então, o que é controlar? É medir tudo o que é possível ser medido. Então, quanto mais crítico você for, quanto mais detalhista você for, quanto mais inconformado com aquilo você for, melhor vai ser a sua visão, melhor vai ser a sua análise, né? Melhor vai ser seu pensamento crítico. Então, se você tiver o pensamento crítico, se você tiver visão, olhar de dono, né, enxergar uma caneta no chão, não é uma caneta no chão, são R$2 no chão. Né? Então, ter esses pensamentos, ter essa visão. Se você é colaborador hoje, mas amanhã você pode ser dono, você pode ser empresário. Então, essa visão cabe para os dois lados, tanto o colaborador quanto o empresário propriamente dito. Então, ter essa visão mesmo, o senso de dono, o comprometimento, não parar de estudar, sempre ver cursinhos aí, tem
curso técnico, tem graduação, tem pós-graduação, tem mestrado, né, para quem quiser, para quem tiver com menos tempo também, tem vários videoaulas bacanas também, exercícios que fazem o raciocínio lógico também. Então, são coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, mas se você já quer ingressar nessa carreira de o que eu faço para ser um analista de gestão, né? Você vai começar como um analista de gestão, depois você vai se tornar um especialista, depois você se torna um gestor. Então, o que eu faço para começar como um analista? O que eu preciso ter? Né? Ser proativo, ter o pensamento crítico, ter o raciocínio lógico, ser inconformado com um resultado ruim, né, investigar na causa e não parar de perguntar o porquê, sabe, aquela pessoa incisiva, assim, fala, não, isso tá errado e eu quero saber o porquê disso, e é indo nessa linha. Ou seja, né, faça algo hoje por si mesmo que o seu eu no futuro vai te agradecer, né, saia da zona de conforto, né, e busque sempre melhorar. Amanda, muito legal aqui, muito enriquecedor, né? Essa sua fala, né, é sempre importante nessa jornada acadêmica, tem pessoas experientes aí de mercado com uma longa jornada, né, para trazer, né, essa expertise, né, essa experiência, né? Eu sempre penso, ó, quem dera, né, se lá atrás, durante a graduação, a gente tivesse as aulas, as lives, né, os bate-papos que a gente tem hoje aqui com os nossos alunos, né? Muita coisa eu já teria aprendido e não teria errado, o mais importante, né? Que ajuda a evitar erros ali que a gente acaba cometendo por não ter um mentor, por não ter uma pessoa mais experiente, por não ter aprendido antes sobre aquilo, né? Então, por isso que a sua fala aqui é muito legal, muito importante, muito enriquecedora. Então, gostaria de agradecer aqui a sua participação, tá? Muito obrigado mesmo. E eu só queria deixar uma frase para vocês, que todo treinamento que eu dou, eu recebi isso em um treinamento, isso me marcou muito, então eu queria passar aqui para vocês. A historinha parece boba, mas vai fazer vocês refletirem, que é a historinha da Alice no País das Maravilhas, quando ela está na encruzilhada e tem vários caminhos para ela seguir, e ela não sabe qual caminho que ela vai seguir, ela pergunta para o gato qual caminho que ela deve seguir, e o gato fala, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Aí ele responde para ela, então se você não sabe para onde você ir, qualquer caminho serve. Então isso é algo assim, bobo, mas que eu trago para reflexão, que o que a gente quiser ser, o que a gente quiser se tornar, tem que ter meta, tem que ter objetivo, né? E tem que se dedicar e tem que batalhar por isso. É isso mesmo, ó, eu vou até compartilhar a informação aqui dos bastidores, estava comentando com eles que na primeira aula do mestrado, a primeira professora, quando eu fui fazer o mestrado em administração, são 15 aulas, né, 15 encontros no mestrado, não é uma aula tradicional, né, de um professor explicando, né, você tem que estudar primeiro e ir preparado para a aula e o professor vai conduzindo daí uma discussão. 13 das 15 aulas eram de textos em inglês, né, então, até comentei com eles aqui, olha, será que eu continuo? Será que eu paro aqui mesmo? Né? Naquele momento não dominava muito a leitura em inglês, né? Mas eu falei, não posso desistir, eu preciso me esforçar, né? E deu tudo certo, né? A gente passa alguns perrengues, alguns esforços, mas consegue, é bem isso que ela falou, né? A gente tem que tomar decisões, se esforçar, se dedicar, correr atrás, né? Para lá na frente alguém dizer para você assim, ó, você teve sorte, né, Amanda? Muita gente fala, nossa, você tem sorte, hein? Conhece tal pessoa, tal. Que sorte que você conhece a pessoa lá. E esse tomar de decisões, né, que o professor Adriano ressalta aqui, é uma gestão, a gestão da própria carreira, né? Nós estamos falando de gestão em diversos aspectos. É bem isso, Thais, é se dedicar, ir atrás, é fazer a gestão do conhecimento até no âmbito pessoal. Pessoal, o bate-papo tá muito legal aqui, o pessoal tá pedindo quero mais aqui, mas a gente precisa encerrar aqui para liberar a nossa convidada, mas em uma outra oportunidade a gente volta a convidar ela também para fazer esse bate-papo muito legal, muito enriquecedor. Então, muito obrigado aqui pela audiência de todos vocês, Pri, obrigado, Rosenberg também, que apesar de tudo que o Rio Grande do Sul está passando nesse momento, ele que ajudou bastante lá,
fez questão de estar aqui junto, né, participando desse momento, a profa Thaís também. Obrigado a todos. A aula ficará disponível sob demanda, publicaremos também no nosso podcast Gestão de A a Z e depois enviamos links para todos vocês. Um grande abraço a todos. Boa noite para quem vai assistir sob demanda, bom dia, boa tarde, né? Enfim, tchau. Tchau. Tchau, tchau.